Na videoaula de hoje, nós vamos entrar no universo da literatura contemporânea, com Ferreira Goulart e Paulo Leminski. O nome completo de Ferreira Goulart é José Ribamar Ferreira, ou seja, Ferreira Goulart, o pseudônimo com o qual ficou conhecido. Ele nasceu em São Luís, no Maranhão, em 1930. Publicou o primeiro livro de poesia chamado Um Pouco Acima do Chão, em 1949, mas o renegou posteriormente, considerando A Luta Corporal, de 1954, o seu livro de estreia. Ferreira Goulart ele foi um dos poetas mais importantes da nossa literatura e a sua obra, ela é muito marcada pelas questões políticas e sociais. O posicionamento político, inclusive, fez com que Goulart fosse exilado durante o regime militar brasileiro. Durante esse período, quando ele estava exilado na Argentina, não só intelectuais, como vários políticos foram exilados na Argentina, um dos mais importantes poemas é o chamado Poema Sujo. Ele foi gravado e trazido de forma clandestina para o Brasil. O também poeta Vinícius de Moraes, ele realizou reuniões privadas para apresentar a obra aos que resistiam ao regime ditatorial. Então, ele procura incessantemente sua criação aproximar-se do que é o mais coloquial em termos de linguagem. Bom, a história do Ferreira Goulart, ela começou assim. Ele era de Maranhão, daí ele se muda para o Rio de Janeiro e passa a colaborar na imprensa e participa também desse período da chamada poesia concreta lá no início do movimento, quando ela começou no Brasil. Inclusive, ele é um dos convidados da Exposição Nacional de Arte Concreta, que acontece em 56. Mas ele teve divergências com o grupo chamado Noi Gandres. Esse grupo de concretistas, que era formado pelos irmãos Haroldo e Augusto de Campos e Décio Pignatari. Então, como eles não se acertaram, teve uma ruptura em 1959. Então, a partir daí, ao lado de outros intelectuais, ele passa a participar do neoconcretismo. Inclusive, em 1959, ele publica o Manifesto Neoconcreto no Jornal do Brasil. Pouco depois, Goulart passa a fazer uma poesia mais voltada para a política, que são aquelas características principais que eu citei anteriormente. Esse manifesto neoconcreto, ele introduz o neoconcretismo, que ele é um movimento que marca a valorização da subjetividade. Então, no ano seguinte, o autor se envolve com uma poesia mais engajada, mais voltada às questões políticas, sociais, e ele deixa esse movimento de lado. Ele utiliza os seus poemas para expressar a necessidade de lutar contra a opressão social. Então, a poesia engajada novamente é uma marca da obra do Ferreira Goulart. Ele acreditava que a produção artística deve levar em consideração o que está acontecendo no mundo, não estar alheio ao que acontece. Ele apresenta uma linguagem inovadora, mas com palavras simples e consegue relacionar a linguagem verbal e a visual. Ele ainda apresenta a metalinguagem, que é aquela função metalinguística, o código falar do próprio código, já que ele fala do fazer poético, por isso a metalinguagem. Bom, antes de eu falar para vocês que ele tem como característica essa poesia mais engajada, mais política, mais social, ele inicia na poesia concreta. O que é a poesia concreta, para vocês saberem o que significa?
Ela tem início com o movimento da vanguarda concretista no século XX, que é um movimento artístico e cultural que surgiu na Europa, né? E no Brasil, ele é fundado por esses três caras aqui, que pertence ao grupo chamado de Nós Grandes. Aqui eu tenho um exemplo de poesia concreta, publicada por Augusto de Campos. Veja bem a distribuição das palavras, a proposta vanguardista, né, inovadora da poesia concreta. Bom, a poesia concreta, o poeta, no processo de composição do poema, ele elimina qualquer marca de subjetiva ou psicológica do autor, né? Então, eles opunham-se à manifestação da subjetividade no poema, propondo, portanto, o fim do eu lírico. E na poesia concreta, eu tenho essa questão da distribuição das palavras na forma de fazer poesia. Então, todas as poesias concretas, elas vão trabalhar essa questão de palavra, imagem e visual. Já o movimento neoconcreto, que é o outro movimento que o Ferreira Goulart entra, né, após a poesia concreta, ele não se fecha, né, com os três intelectuais que organizam esse processo da poesia concreta no Brasil. Ele vai para o neoconcretismo, e o neoconcretismo ele sugere a recuperação daquilo que é humano, sensível. Uma das formas de expressar isso através da cor e de seus múltiplos significados emocionais. Então, ele traz a interpretação mais subjetiva da arte, né? Então, ele não traz o fim do eu lírico que nem a poesia concreta. Aqui um pouco da biografia do Ferreira Goulart, né? Então, no Rio de Janeiro, ele trabalha na revista do Instituto de Aposentadoria e Pensão do Comércio, ele é revisor da famosa revista O Cruzeiro, foi também funcionário da revista Manchete, do Diário Carioca e do Jornal do Brasil. Ele também trabalhou em 48 na Rádio Timbira e no Diário de São Luís. Bom, quando ele volta para o Rio de Janeiro em 77, ele é preso novamente pelo substituto do DOPS, o Departamento de Polícia Política Social. Fica 3 dias sendo interrogado e ameaçado. Ele também passou a colaborar com as novelas da Rede Globo, por convite do também escritor Dias Gomes, que foi um famoso escritor da teledramaturgia. Bom, ele teve uma vida bem complicada. Ele teve filhos esquizofrênicos, publicou em 1996 a biografia de Inice da Silveira, uma médica psiquiatra que era contra o tratamento agressivo oferecido ao doente mental, em especial o eletrochoque e a lobotomia. Ele ganhou prêmios importantíssimos da literatura, né? O Prêmio Camões em 2010, fazendo referência ao escritor português Luís Vaz de Camões, o Prêmio Jabuti em 2007, com o livro Resmungos, e levou o prêmio novamente em 2011 em Alguma Parte Alguma, e a primeira vez foi com o livro Muitas Vozes, de 1999. Um pouquinho da biografia deste grande intelectual. Atenção no vestibular, o poema sujo. Vamos interpretar essa questão aqui. Numa coisa que apodrece, tomemos um exemplo velho, uma pera. O tempo não transcorre nem grita, antes se afunda em seu próprio abismo, se perde em sua própria vertigem, mas tão sem velocidade, que em lugar de virar luz, vira escuridão. O apodrecer de uma coisa de fato é a fabricação de uma noite. Seja essa coisa uma pera num prato,
seja um rio num bairro operário. O tempo se configura na imagem do apodrecimento. Qual é o sentido que ele pretende ressaltar? Justifique sua resposta. Bom, qual é a resposta dessa questão dissertativa, né? Em lugar de destacar o valor positivo do tempo associado ao amadurecimento, o poeta, embora não pretenda salientar um valor negativo propriamente, chama atenção para a finitude das coisas, que é a ação do tempo no sentido de algo que a tudo consome. Então, a fabricação de uma noite é uma imagem poderosa. Nela, o tempo é associado ao esgotamento lento e contínuo da existência. Outra questão, meu povo, meu poema. Meu povo e meu poema crescem juntos, como cresce no fruto a árvore nova. No povo, meu poema vai nascendo, como no canavial, nasce verde o açúcar. No povo, meu poema está maduro, como o sol na garganta do futuro. Meu povo e meu poema se reflete, como espiga se funde em terra fértil. Ao povo seu poema que devolvo, menos como quem canta do que planta. O texto Meu Povo, Meu Poema, de Ferreira Goulart, foi escrito na década de 70, nele o diálogo com o contexto sociopolítico em que se insere expressa uma voz poética que precisa do povo para produzir seu texto, mas se equivale de enfrentar as desigualdades sociais. Letra B. Dilui a importância das contingências políticas e sociais da construção de seu universo poético. Letra C. Associa engajamento político à grandeza do fazer poético, fator de superação da alienação do povo. Afirma que a poesia depende do povo, mas essa nem sempre vê a importância daquela nas lutas de classe? Ou letra E, reconhece na identidade entre o povo e a poesia uma etapa de seu fortalecimento humano e social. Quem colocou letra E, acertou. Para essa questão, o candidato ele precisava analisar as relações já expostas no título, Meu Povo, Meu Poema, entre o povo e o poema, que crescem juntos e se interligam nos eventos expostos nos versos de Ferreira Goulart. O Paulo Leminski, ele foi um poeta, escritor, tradutor e professor de cursinhos pré-vestibular. Ele fez uma poesia sem compromisso e ele destacou-se com Catatal, classificado como uma obra maldita, marcado pelo exacerbado experimentalismo linguístico e narrativo. Ele nasceu em Curitiba, no Paraná, no dia 24 de agosto de 1944 e ele viveu até 1989. Ele era filho de Paulo Leminski, militar de origem polonesa, e Áurea Pereira Mendes, de descendência africana. Ele tornou-se um dos mais destacados poetas brasileiros da segunda metade do século XX, e ele inventa o seu próprio jeito de escrever poesia, onde ele faz trocadilhos ou brinca com ditados populares, como, por exemplo, um trecho do poema dele, Sorte no jogo, azar no amor. De que me serve sorte no amor, se o amor é um jogo, e o jogo não é meu forte? Meu amor? Bom, ele acaba falecendo em Curitiba mesmo, no dia 7 de junho de 1989, em consequência do agravamento de uma cirrose hepática que o acompanhou por vários anos. A brevidade dos versos, o viés lúdico de muitos poemas, o uso de trocadilhos e outros recursos literários, eles conferem à poesia de Paulo Leminski um contorno bastante particular. E de forma errada, ao menos do ponto de vista do autor, poderia ser aproximada da poesia dos anos 70, a chamada poesia marginal pela crítica de literatura. O que foi a poesia marginal? Então, durante o regime militar no Brasil,
a arte ela estava sob constante ameaça de censura. Mas apesar da repressão, esse foi um período de múltiplas e significativas produções artísticas, né? Então, a efervescência artística ela atingiu seu auge, né? Muitas das quais deram forma aos anseios de liberdade. É o caso da poesia marginal, corrente que via na literatura um instrumento de protesto e denúncia social. Só que o Leminski, ao contrário de boa parte dos poetas ligados ao circuito alternativo do período, ele esteve desde o começo de sua produção vinculado à tradição da poesia concreta, como também se vincula posteriormente ao movimento tropicalista, para o qual a poesia concreta, e a antropofagia oswaldiana, que a gente vê lá desse movimento antropofágico do Oswald de Andrade lá na Semana da Arte Moderna, eram referências. Então, podemos aproximar Leminski, quem sabe, do pensamento antropofágico, unindo modernismo e concretismo numa chave de linguagem coloquial. Considerado um poeta maldito, o que é esse chamado poeta maldito? Faz referência aos autores que mantêm um estilo de vida à margem da sociedade e rejeitam as regras impostas por esta e se recusam a pertencer a qualquer ideologia estabelecida. Bom, ele foi considerado esse poeta maldito durante as décadas de 70, 80 e 90, e ele vem sendo cada vez mais descoberto pela literatura atual, tanto que o seu livro Toda a Poesia, ele é um best-seller, tá? E esse livro ele tem sido cobrado como leitura obrigatória em alguns vestibulares do Brasil. Inclusive, ele emprestou seu nome para nomear escolas, ruas e praças, sobretudo em Curitiba, né? Na sua cidade natal e outras cidades do estado. Bom, ele transitou pelos tropicalistas e compôs em conjunto com os membros do movimento. Além disso, ele traduziu clássicos, escreveu para jornais, foi professor de cursinho pré-vestibular e trabalhou em agências de publicidade. A obra de Paulo Leminski costuma ser associada, prestem bem atenção, ela costuma ser associada ao seguinte movimento literário: poesia marginal, tropicalismo, modernismo, tendências contemporâneas ou neoconcretismo. Bom, nós ouvimos todas essas palavras aqui ao longo dessa aula, né? Mas a poesia dele costuma ser associada ao seguinte movimento literário, que é a poesia marginal.